Nosso tema de hoje é manutenção do casamento. Eu já colocaria aqui, além da manutenção do casamento, a manutenção dos relacionamentos. Há diversos fatores que mantêm um casamento estável e funcional. Durante estes dias de jejum e oração, temos aprendido muitos deles. Nesta última semana, vamos separar apenas 2 para nossa meditação e aplicação. Primeira meditação que nós vamos hoje trabalhar é a oração. O texto de Efésios 3, de 20 a 22, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Aleluia! Que glória! O Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Quantas vezes nós pedimos e pedimos e pedimos ao Senhor e o Senhor nos dá outra coisa? Será que Ele vai nos dar algo que é ruim? Não. A Bíblia diz que Ele é infinitamente mais poderoso. Ele é infinitamente maior. Muitas das vezes aquilo que nós pensamos é tão pequeno e é tão pouco. O Senhor tem muito mais a nos dar. E continua assim: antes de buscar qualquer ajuda humana, deveríamos investir um tempo com Deus em jejum e oração, e experimentaremos milagres em nossa família. Como a instituição familiar tem sido atacada de diversas formas, a nossa posição deve ser de defesa e ataque nessa batalha. Irmãos, ontem, ouvindo o que nós ouvimos, eu confesso aos irmãos que em vários momentos eu tive vergonha. Em vários momentos eu me envergonhei. Principalmente quando o pastor disse que o tempo médio de cristãos, até mesmo pastores, ele não colocou só as ovelhas, não. É de 15 minutos de oração por dia. Isso incluindo a oração do almoço, a oração do jantar, a oração na hora de dormir. 15 minutos apenas. E eu me envergonhei, porque eu não estou fora dessa estatística. Eu não estou fora. O texto nos diz que Ele é infinitamente mais capaz de nos dar além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas o texto finaliza assim: segundo o poder que em nós opera. Como eu vou ser abençoada se eu não tenho orado? Irmãos, nós precisamos nos preocupar com isso. Qual é o tempo que eu tenho tirado para estar a sós com Deus? Qual é o tempo? Se nós analisamos 10% de tudo, nós temos que dar ao Senhor. É isso que o Novo Testamento nos diz. Que o nosso dízimo é 10% de tudo. Se o dia tem 24 horas, eu tenho que tirar quantos por cento desse tempo para mim estar a sós com o Senhor? É 15 minutos? De 24 horas, 10% é quanto tempo? 2 horas e 40 minutos. 2 horas e 40 minutos. Irmãos, nós ouvimos testemunhos lá ontem de crianças que fazem 1 hora de oração por dia.
Irmãos, me arrepia. Crianças, eu tenho a idade que eu tenho feito isso? As famílias estão desestruturadas. Por quê? Será que eu não tenho uma resposta para tudo isso? Pensando nesse tema aqui, eu vou lá para 2 Crônicas 7,14. Eu gostaria de dizer esse texto, e aquele irmão que sabe de cor, eu gostaria que falasse comigo. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, por que a nossa terra não está curada? Eu sei a resposta? O irmão sabe a resposta? Por que a nossa terra não está curada? Por que tantas famílias têm se destruído? Por que tantos casais têm se perdido? Por que tantos filhos estão nas drogas? Eu tenho a resposta? Eu tenho. A Bíblia diz que se o meu povo, quando o Senhor fala se o meu povo, o Senhor está falando para quem? Está falando de quem? É para qualquer pessoa? Não, ele está falando para aqueles que são cristãos. Se a nossa terra, ela está cheia de doenças, cheia de mágoas, cheia de feridas, é porque nós não temos feito o que as palavras do Senhor têm nos orientado. Nossos lares têm problemas? Tem. Eles têm problemas. Mas o texto é claro, que se eu orar, eu me humilhar, eu buscar a face do Senhor, eu me converter dos meus pecados, o Senhor vai ouvir a minha oração. E não vai ser só eu que vou ser abençoada. Vai ser a minha família, vai ser a minha casa, vai ser a minha cidade. Que Deus faça-nos compreendermos a palavra dele e vivermos. Dentro da oração, nós vamos tirar 2 lições. Primeiro, a oração de defesa. A melhor forma de defender o seu casamento é crescer na intimidade com Deus através da oração. Irmãos, que frase maravilhosa. A melhor forma de defender o nosso casamento. Nosso casamento está com problema? Será que nós não estamos com déficit de falta na intimidade de oração com o Senhor? Será que nós não estamos precisando melhorarmos essa parte? Se vivemos uma vida de profunda comunhão com Deus, teremos vitória e o poder do Espírito Santo para enfrentar os ataques do inimigo contra as nossas famílias. Quantos casamentos que estavam a ponto da destruição foram restaurados por causa da oração persistente? Quantos pais oraram por um filho que se afastou do caminho do Senhor e entrou nas veredas das drogas e más companhias e viram a mão de Deus atuando? Na oração estaremos fortalecidos e o inimigo terá muito mais dificuldade nas suas artimanhas. Irmãos, pouca oração é pouco poder. Muita oração é muito poder. É muito poder. Quando nós oramos, nós vamos dificultar o inimigo trabalhar. Se não orarmos,
as dificuldades vão aumentar. Porque o inimigo das nossas almas, ele trabalha sem parar. Ele não para. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele não dorme nem cochila. Mas também diz que o inimigo também não dorme e não cochila. Ele também está sempre atento para nos atacar naquilo que nós fraquejarmos. Ore para que a sua família tenha unidade, amor, compreensão, harmonia, entendimento, perdão e muito mais da presença e do poder de Deus. Ore, busque, leve seus filhos a orarem. Quando a gente tem os filhos pequenos, a gente tem o privilégio de poder pegá-los e sentá-los e orar com eles. Mas depois os filhos crescem, isso dificulta. Mas nada nos impede de estar sempre chamando eles à memória de que eles precisam estar em comunhão com o Senhor. Você tem orado, você tem lido a Bíblia, você tem estado em comunhão com o Senhor. É obrigação nossa de estar fazendo isso com os nossos filhos. Segunda lição da oração. A primeira foi de defesa, agora é de ataque. Aqui me refiro àquele clamor a Deus quando estamos no meio de um conflito familiar. Satanás é astuto e sempre tentará uma oportunidade para entrar no meio da nossa família, trazendo conflitos, desconfianças, desentendimentos e muito mais. No momento que as coisas estão pegando fogo, no momento que o problema ele está assim aceso, se nós não começarmos a tratá-lo, Satanás vai aproveitar a oportunidade. Satanás vai aproveitar a oportunidade. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Nós não podemos deixar, precisamos tratar as feridas enquanto elas estão muito acesas. Mas essa é uma excelente oportunidade de ver o poder de Deus atuando em nosso favor. Ao orarmos, pedimos a Deus a sua intervenção e solução. O interessante é que a nossa oração também afastará o poder do maligno. Deus nos deu autoridade sobre todos os demônios e, ao orar, exercemos essa autoridade. Quando oramos a Deus, naturalmente resistimos ao diabo. E a Bíblia garante, portanto, submeta-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Olha que bênção. A Bíblia diz que quando nós oramos, nós temos toda a autoridade sobre o inimigo. Quando nós oramos, o texto começa: submetam-se a Deus, vivam na dependência de Deus. O diabo não vai resistir a nós só por nossas forças apenas. Nós precisamos nos submeter a Deus para termos este poder para resistirmos o inimigo. E é a Bíblia quem diz que ele vai fugir de diante de você. Ele fugirá de diante de nós. Muitas coisas têm nos acontecido porque nós não temos nos deleitado naquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Tenho discernimento de que, na maioria das vezes, num conflito familiar, está o dedo do inimigo. Portanto, utilize sua autoridade espiritual, repreenda os demônios e os expulse no nome poderoso de Jesus Cristo. Temos essa autoridade, mas quando nós estamos debaixo da potente mão do Senhor. Duas frases que está colocada aqui, que ele disse que ouviu e gostou muito, e eu também achei maravilhosa. Não há problema que resista a um tempo de oração, e tudo pode ser mudado através da oração.
Então nós temos aí o manual de como resolvermos os nossos conflitos e os nossos problemas. É a oração. Não há problemas que resistam a um tempo de oração, e tudo pode ser mudado através da oração. A oração move a mão de Deus. A oração tem muito em seus efeitos, quando ela é feita por um servo, por um cristão fiel a Deus. Sem sombra de dúvidas, a oração tem um papel fundamental na solução dos conflitos familiares, por conseguinte, na preservação da família. Nós temos a arma em nossas mãos. É só nós usarmos. Nós vamos usá-la. Precisamos fazer propósitos em nossos corações, em nossas vidas. Ontem, ao ouvirmos tudo aquilo que nós ouvimos, eu disse para mim mesma que eu não posso ser mais a mesma. Eu não posso. Mediante a tudo que eu ouvi no dia de ontem, eu não posso mais ser a mesma. Mas vai ser fácil eu fazer isso? Não vai ser fácil. Nós somos cheios de manias e de coisas, mas eu não posso mais ser a mesma. O Senhor falou muito de perto em meu coração ontem, e eu não posso mais. Eu preciso botar propósito na minha vida. Eu tenho um lar, eu tenho uma casa, eu tenho filhos, eu tenho esposa, mas eu sei que o Satanás está trabalhando para destruir tudo isso. E eu tenho a arma em minhas mãos. Eu aprendi ontem e hoje a lição veio de novo para mim. Eu estava estudando desde a semana retrasada, quando o pastor passou isso para mim, e ontem, quando eu ouvia, eu ficava pensando, Senhor, o Senhor está falando de novo comigo. Eu preciso fazer propósitos na minha vida, mas não só fazê-los. Eu preciso fazer cumprir esses propósitos na minha vida. Nós precisamos fazer cumprir. A segunda lição, a segunda meditação nossa nessa noite é o serviço ao Senhor. Primeiro foi a oração e agora é servir. São duas atitudes que nós precisamos ter, que nós precisamos tomar na nossa vida para termos uma família firmada e fortalecida nos propósitos do Senhor. E o texto vai nos levar lá para o Velho Testamento, em Josué 24, de 14 e 15, quando diz assim: agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje mesmo a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. O povo de Israel aqui já tinha passado por tantos momentos, já tinham vivido em terras estrangeiras por 400 anos, já tinham padecido aqui de uma escravidão terrível. Eles já tinham visto poderes dado pelo Senhor maravilhoso. Quando nós lemos lá a história do povo de Israel, eu não sei se os irmãos estão fazendo isso, mas eu estou assistindo os 10 Mandamentos na Rede Record. E quando você assiste aquilo dali, eu fico imaginando que realmente aquele povo tiveram o privilégio de ver. Porque o que eles mostram ali, eu acredito que não é uma pitada daquilo que aquele povo pôde ver. E eles puderam ver Deus fazendo tantas maravilhas. Eles puderam ver Deus fazendo tanto milagre na vida deles.
Mas quando eles tiveram o privilégio de entrar na terra prometida pelo Senhor, sabe o que eles fizeram? Eles trouxeram na bolsa os deuses. Eles trouxeram na bolsa a herança daquele povo. Mesmo Deus tendo feito tudo o que fizeram por eles, eles ainda trouxeram no seu coração aquelas coisas ruins que eles tinham aprendido lá no meio daquele povo. E Josué faz aqui, olha, uma proposta para eles bem dura. Não tem como servir a dois senhores. Vocês, olha, trouxeram de lá os deuses pagãos, vocês trouxeram na bagagem aqueles deuses do Egito. Nós chegamos aqui na terra de Canaã, aqui habitavam os amorreus, e vocês pegaram também a herança deles, mas agora vocês têm que tomar uma decisão. Não dá, não tem como servir a dois senhores. Ou vocês decidem ficar de uma vez com eles, ou vocês decidem ficar com o Senhor. Mas de uma coisa eu garanto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tinha convicção daquilo que ele cria. Josué tinha. E é um homem que nos ensina grandemente pelo poder do Senhor que nele habitava. E ele professou com a boca dele: vocês escolham quem vocês devem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Segundo o poder que em nós opera, nós também podemos falar isso em nome de Jesus, amém? Você pode professar que a sua casa vai servir ao Senhor? Amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava exortando o povo de Israel para que fiquem firmes, servindo ao Senhor com integridade e fidelidade. Porém, alguns rebeldes estavam deixando-se envolver no culto pagão dos povos que eles conquistaram. Josué então coloca diante deles a opção de quem vão servir e fala uma frase que deveria ser lema em todas as famílias cristãs: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós temos que professar aquilo que nós cremos. As palavras têm poder, não é isso que nós temos aprendido? As palavras têm poder. Então nós temos que professar que a nossa família servirá ao Senhor no nome de Jesus. A família deve cumprir os propósitos de Deus para ela no meio da sociedade. Para que esses propósitos sejam cumpridos, nós vamos falar aqui sobre 3 tipos de família. Precisamos de família modelo. A sua família tem sido modelo perante a sociedade? O que seus vizinhos têm tido de exemplo da sua família? São respostas que não cabe a mim ouvir, não cabe ao irmão que está ao seu lado de ouvir. São respostas que você tem que dar conta a Deus delas. Mas precisamos de família modelo. Deus quer que cada família cristã viva os princípios da palavra, de tal forma que se tornem modelo para outras famílias. Nós, como família cristãs, precisamos ser modelo para as outras famílias. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. 1 Pedro 3, de 15 a 16. 1 Pedro 2, de 11 e 12 também diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que,
mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu sei que na nossa igreja nós temos várias irmãs que não têm os seus esposos como servos do Senhor. E daí? E daí que o trabalho para as irmãs ainda é dobrado. Porque as irmãs precisam fazer a sua parte com maior intensidade. As irmãs precisam orar e jejuar ainda mais. Porque as irmãs precisam ser, além de exemplo para os que estão fora, você precisa ser exemplo para aqueles que estão do outro lado da mesa. É fácil? Não é fácil. Mas o Senhor diz que nós temos esse poder em nossas mãos quando nós nos colocamos como servos do Senhor. Então não é porque seu esposo ou sua esposa não é considerado como um servo do Senhor que você não tem que fazer a diferença. Você precisa sim fazer ainda muito mais, porque precisa que a sua família também seja salva. Amém? Nesses dois textos, o apóstolo Pedro está mostrando que o bom procedimento e as boas obras que nós praticamos são instrumentos de Deus para abençoar outras vidas. Precisamos de família que sejam exemplos para outras. Que esse seja o nosso lema como servos do Senhor, que nós precisamos ser exemplos para as pessoas que nos rodeiam, para as pessoas que estão ao nosso redor, para a nossa família. Segundo, precisamos de famílias missionárias. Uma família bem estruturada na palavra de Deus naturalmente atrairá outros casais, principalmente aqueles que estiverem necessitando de ajuda. Deus utilizará as nossas famílias para abençoar outras. Ele instituiu a família com o propósito de ser bênção para outros. O que recebemos de Deus, além de nos abençoar, beneficiará outras pessoas. Olha que bênção! Além de nós sermos uma família abençoada, nós vamos poder abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque muitos lares estão sendo destruídos e nós que estamos ao redor precisamos estar atentos para ajudarmos. E o Senhor quer nos usar como família. Segundo aos Coríntios 1, 2 e 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Com as consolações que recebemos de Deus, podemos consolar aqueles que estão necessitando. Que nós possamos ser um canal de bênção para ajudarmos as pessoas que nos rodeiam. Famílias consoladas serão instrumentos de Deus para consolar outras famílias. Mas eu só posso fazer isso se eu for exemplo. Se eu não for, não adianta não. Se eu não for exemplo, não adianta eu querer ajudar outros, porque as coisas vão ficar piores. Porque nós só podemos fazer quando nós somos exemplos. Precisamos de famílias que servem o reino. O lar sempre será um instrumento de Deus para cumprir os seus propósitos. A igreja primitiva reunia-se nas casas. Em Romanos 16, o apóstolo Paulo saúda diversas igrejas que se reuniam nas casas de pessoas. Precisamos consagrar e abrir as nossas casas para reuniões de grupos ou células. Deus quer usar as nossas famílias para salvar muitas pessoas. A igreja de Filipos começou na casa de uma mulher chamada Lídia. Quando nós temos as reuniões nas nossas casas, é contagiado as pessoas que estão ao nosso redor. E nós somos ricamente abençoados por isso também. Quando nós podemos receber os nossos irmãos em Cristo.
E Lídia, ela foi uma mulher que cedeu a sua casa para a realização de cultos. Está lá em Atos 16, de 13 a 15, que diz assim: no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Toda a sua família recebeu a Cristo, foi batizada, e em seguida Lídia abriu as portas de sua casa para começar a igreja. Que maravilha! O privilégio e o prazer que nós temos de recebermos os irmãos em Cristo pode contagiar a nossa família. Há um grande movimento no Brasil de igrejas em grupos pequenos ou células, reunindo-se nas casas. Sua família pode ser uma bênção nas mãos de Deus, abrindo sua casa para receber um grupo ou célula, e você poderá ganhar para Cristo os parentes, vizinhos, colegas de trabalho, da escola. E sua família será um instrumento de Deus para abençoar muita gente. Deus criou a família com o propósito de abençoar todas as famílias da terra. Desde o princípio, isso ficou claro com o chamado de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, de 1 a 3. Irmãos, ontem nós podemos ver como o Senhor tem operado quando a igreja tem trabalhado com grupos pequenos. Irmãos, ontem nós ouvimos o testemunho do pastor dizer ali que na igreja dele tem 320 células. 320 células que se reúnem em 10 pessoas por células. Os irmãos têm noção de quantas pessoas na semana estão reunidos glorificando a Deus? 3.200 pessoas. Irmãos, isso é bárbaro, isso é maravilhoso. Quantas pessoas estão ouvindo a palavra do Senhor por ter a oportunidade de na sua casa estar sendo realizado um culto? Quantas pessoas que hoje não estão aqui, mas que talvez lá na sua casa elas vão estar? O Senhor tem operado maravilhas grandiosas, não porque estão se reunindo em pequenos grupos, não, é porque estão proclamando a palavra do Senhor de uma forma mais acessível às pessoas. E vidas têm se rendido aos pés do Senhor, vidas têm se entregado aos pés do Senhor. E eu profetizei na minha vida ontem que eu também vou ver essa igreja imensa, cheia, para a honra e glória do Senhor, amém? Irmãos, nós temos que professar com a nossa boca, porque o Senhor tem muito a nos dar. O Senhor tem poder para nos conceder quando nós nos colocamos na presença dEle. O povo aí fora, o mundo, está perdido, está em perdição, tem vidas sendo ceifadas. E nós precisamos proclamar a palavra do Senhor. Nós precisamos fazer a diferença aqui no lugar onde nós estamos. E eu tenho a certeza que se cada um de nós nos propormos a realizar a obra do Senhor, o Senhor vai trazer aqueles que precisam ouvir. Amém? Irmãos, concluindo,
Essa semana nós vamos encerrar esses 40 dias de oração e jejum. Mas não é por conta de encerrarmos esses 40 dias que nós vamos deixar de continuarmos orando pelas nossas famílias, continuarmos orando pelos nossos vizinhos, continuarmos implorando ao Senhor que o Senhor esteja salvando as pessoas que estão ao nosso redor. Dependendo de Deus, vou estudar e aplicar os princípios bíblicos em minha vida e na minha família, porque no decorrer desse tempo, nós trouxemos à nossa memória esses propósitos e esses princípios, e nós vamos colocá-los em prática em nome de Jesus. Consagro a minha família, a minha casa, a minha família para o serviço de Deus. Vou ajudar outras famílias a conhecer e a aplicar os princípios bíblicos em sua vida. Jean, tem aí a última, que é uma oração? Não? Então eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Em negrito, na última parte do nosso folheto, tem uma oração. E eu gostaria que os irmãos, neste momento, que todos nós leamos em voz alta, que todos nós professamos com a nossa boca essa oração, e que o Senhor receba no altar dele o nosso clamor neste momento, para que o Senhor possa estar salvando a nossa família. Vamos em uma só voz e com toda a força dos nossos pulmões, vamos fazer essa oração. Senhor Deus, neste momento eu faço uma entrega de tudo que sou e tenho em tuas mãos. Consagro minha vida e família para o teu serviço. Enche-me com o teu Espírito e me ajuda a estudar e viver os princípios da tua palavra em toda a minha vida. Eu faço isto para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor receba no altar dele a nossa oração e que a nossa entrega ao Senhor, ela seja uma entrega perfeita, uma entrega verdadeira, e que nós possamos realmente, com todo o poder que em nós habita, professarmos que toda a nossa casa será salva no nome de Jesus. Amém?